Momento Edificação. Uma palavra de vida. Assista agora a palavra de hoje. Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus. Mais uma vez, Momento Edificação. Que Deus possa falar aos nossos corações cada vez mais, que nós podemos ouvir a palavra e estar participando desse momento e que nossas vidas possam ser realmente edificadas pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo que edifica em nós o caráter de Cristo. Queridos, comprometido plenamente com o propósito. Essa é a temática de hoje. Comprometido plenamente com o propósito de Deus, com a vida, com o reino de Deus. Nós precisamos pensar dessa forma. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo de número 40, diz o seguinte: o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Olha só, o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Queridos, nós precisamos sempre entender uma coisa, que nenhum discípulo de Cristo cumprirá plenamente a sua missão se não tiver um propósito em Deus, em Cristo, em servir, em viver o Evangelho. Então, queridos, nós precisamos sempre pensar nisso. E para nós pensarmos dessa forma, nós precisamos analisar aqui 3 pontos. Vejam só. Primeiro, comprometido com o corpo de Cristo. Nós precisamos estar comprometidos com o corpo, com a igreja, com a vida do corpo de Cristo, porque nós somos parte do corpo de Cristo, nós somos corpo de Cristo, também, Cristo é o cabeça da igreja e nós, como igreja, somos o corpo de Cristo. Então, todos nós devemos viver esse evangelho segundo o propósito do corpo de Cristo, ou seja, servindo em missão. Então, comprometido plenamente com o propósito, é isso. Segundo ponto que nós podemos abordar aqui, queridos, o comprometimento em ser um discípulo. Nós precisamos ter sempre esse comprometimento de ser um discípulo do Senhor. Não discípulo de homens, de igrejas, discípulos em situações adversas. Não, discípulos de Cristo. Aí sim, discípulos de Cristo superará todos e quaisquer problemas que sobrevenham sobre a sua vida, porque é em Cristo que Ele está firmado os seus passos. Pode cair A, B, Beltrano, Ciclano, a igreja acabar, a igreja local que eu digo, mas você continua sendo igreja do Senhor, porque você é um discípulo de Cristo. Você foi forjado como um discípulo do Senhor e isso faz toda a diferença. Quando nós somos comprometidos em ser um discípulo de Cristo, nós temos um padrão de vida, de relacionamento, de compromisso diferente de viver apenas uma membresia de igreja. Terceiro e último ponto, comprometido no relacionamento com o mestre. Olha só, nós precisamos estar comprometidos no relacionamento com o mestre. O que diz o texto? O discípulo não está acima do seu mestre. Mas todo aquele que for bem preparado, que for forjado, que for trabalhado, que for discipulado, que for cuidado, será como seu mestre. Queridos, olha, se todas as pessoas, se nós formos como o Mestre Jesus Cristo, se nós formos como o Senhor, vivermos como o Senhor, muitos dos nossos problemas, ou quase todos os problemas, seriam sanados. Porque nós iríamos viver pela graça e não pelo o que nós queremos ser, mas pela graça total e cabalmente do Senhor. E dessa forma, assim nós devemos viver. Então, comprometido com o corpo de Cristo, comprometido em ser um discípulo, comprometido em ter um relacionamento com o Mestre Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe, que você seja plenamente comprometido com o propósito de Deus na sua vida, no nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, sua família e todos aqueles que você tem compartilhado as bênçãos de Deus no nome de Jesus. Amém?